Salve, salve galera, Ricaveira de Sampa na área, e hoje no podcast eu tô fazendo a parte 2 do tópico sobre corrupção e golpes. Então já fiz a parte 1 sobre corrupção e golpes, tá no canal, você pode conferir. Tô fazendo agora a parte 2 e eu pretendo fazer mais partes porque esse assunto rende muito, corre muito, tem muito conteúdo a se fazer, principalmente no nosso país, que é um exemplo desses assuntos. E principalmente que o número de golpes aumentou. Corrupção sempre existiu, mas o número de golpes aumentou substancialmente, ainda mais com a internet. Então eu gostaria de fazer esses vídeos para alertar a população, para ela ficar ciente, para ela não se envolver com pessoas desse tipo, para ela não cair em golpes de determinadas pessoas ou de empresas, para a gente ficar ciente e se precaver para não cair nessas armadilhas que tem e que está infestado agora, aumentou o número. Então eu gostaria de falar sobre um caso que eu vi de um vendedor de passagens. Eu estava no ponto de ônibus, eu ia pegar o meu ônibus para ir para minha casa e eu estava com o valor da passagem em dinheiro. Eu não lembro exatamente quanto que era, mas vamos supor que seja R$ 6 para facilitar. Era nessa faixa, entre 6 e 7, acho menos que 7, mas vamos colocar R$ 6 para facilitar. Eu estava com o dinheiro da passagem no meu bolso, R$ 6, e tinha um vendedor informal, um cambista, eu não sei como a gente chama, cheio de cartões. Então ele tinha uns 15 cartões com ele, de ônibus. O que por si só já é uma corrupção, né? Porque pelo que eu sei, você só pode ter um cartão por CPF. Eu não sei se você pode ter dois de diferentes tipos, por exemplo, um de trabalho e um de estudo. Vamos supor que você trabalha e estuda, aí você tenha dois no mesmo CPF. Eu não sei como funciona esses casos, entendeu? Mas eu suponho que você possa ter no máximo dois, né? Na melhor das hipóteses, você possa ter no máximo dois e não 15 cartões. Então, como funcionava com ele? Ele conversava com o motorista para poder fazer esse esquema. Então, ele tinha vários cartões carregados, vários cartões com créditos, e eu suponho que, para ser vantajoso para ele, ele pagava menos nesses cartões com crédito. Então, por exemplo, na hora que ele pegava esse cartão, ele, vamos supor, pagava R$ 50 para o dono do cartão e ele tinha R$ 80 de crédito no cartão, entendeu? Então, ele ganhava R$ 30 em cada cartão, vamos supor, para ser vantajoso para ele. E aí, o que ele fazia? Se a passagem era 6, ele falava, ó, R$ 5 ou R$ 5,50, não lembro qual valor que eu paguei, mas vamos supor que seja R$ 5,50. Você paga R$ 5,50 para ele e ele passa o cartão para você lá na catraca, entendeu? Então você paga uma passagem mais barata. Eu acho que se você tiver até, sei lá, R$ 4,50, ele passava para você, entendeu? Se você desse em dinheiro. O que ele queria era o dinheiro, que ele tinha alguma forma de conseguir esses cartões abaixo do preço, mas o que ele queria era o dinheiro. Então se você tivesse com cartão, não funcionaria o esquema para ele, entendeu? Então você tá com o dinheiro vivo ali para pagar a passagem. E aí você dava o dinheiro para ele, abaixo do valor da passagem, então uns 5,50, e ele passava o cartão na catraca para você e você era liberado para sentar, para tomar sua condução. Então esse foi um caso de corrupção. Não é golpe, né? Porque você está sendo beneficiado, você está pagando um valor abaixo da passagem do ônibus, mas é uma corrupção. É uma corrupção do vendedor. Eu não diria que é uma corrupção sua, porque até então o que você está fazendo não tem nada de errado. Quem está errado mesmo é o vendedor. Ele ter todos esses cartões carregados abaixo do preço é uma corrupção. Algum funcionário, alguém que ele conhece lá, consegue carregar esses cartões mais baratos e vender para ele com crédito além do que ele paga, entendeu? Então, naquele exemplo lá, vamos supor, o cartão vem com 80 de crédito, R$ 80, e ele pagou 50, então tem essa diferença aí. Depois ele faz isso para obter o dinheiro vivo, passando o cartão nas catracas dos ônibus. Então esse é um caso. Então o segundo caso era na época do DVD. Então não sei se você é da época do DVD, tinha uns casos que eram recorrentes com golpes em DVD. Então, por exemplo, você ia na banquinha comprar um jogo pirata, um jogo de PlayStation 2 na época, no caso, né, que era em DVD. O que por si só já é questionável, né, porque você está comprando um jogo pirata. Mas, por exemplo, você via lá GTA Rio de Janeiro. Eu não sei se você conhece a franquia GTA de videogame. É um jogo de céu aberto aí, de violência, de roubar carro,
de trocar tiro com a polícia, etc. Muito famoso, bem provável que você conheça. E ele não tem versões no Brasil. Todas as versões que tem no Brasil são feitas por modders, né? Modificadores de jogo. Mas você achava que, tipo assim, que se você fosse ingênuo, você acharia que realmente é uma versão, tipo assim, uma versão pirata de um jogo real. Realmente a Rockstar, que é a produtora do jogo, desenvolveu o jogo GTA Rio de Janeiro. Mas não, o que eles pegavam era a base de um jogo, por exemplo, GTA San Andreas, e modificavam e colocavam elementos nacionais. Tipo, tu colocava carro, colocava o personagem com a camisa de time brasileiro, ele alterava pro nacional, entendeu? Mas não era GTA Rio de Janeiro, era tipo GTA San Andreas modificado com elementos do Rio de Janeiro, com elementos brasileiros. Então as lojas, você ia ver lá, ia ter loja nacional, camisa de time brasileiro, carro brasileiro, placas em português. Mas a base do jogo ainda é o San Andreas. Então era um tipo de golpe para quem era ingênuo, né? E o vendedor também nem sabia, porque às vezes o vendedor pegava um monte de DVD e ele só era um revendedor, ele não sabia detalhes, entendeu? Então eu lembro que eu comprei, eu achei que era realmente o GTA Rio, a Rockstar original fez GTA Rio, mas não, foi modders que pegaram. Não seria golpe se a pessoa explicasse, entendeu? Só falasse, ó, esse aqui não é Rio de Janeiro, ele é só modificado com Rio de Janeiro, etc. Ele é o San Andreas com elementos. Mas como eu era um menino, tinha, sei lá, 11, 10 anos, entendeu? Eu comprei esse jogo e era o San Andreas modificado. Outro também era você comprar, principalmente com pirataria, era você comprar o jogo e ele não vir completo, entendeu? Às vezes você comprava o jogo, ele funcionava, você rodava, mas na metade do jogo ele parava. Eu lembro que aconteceu isso com o jogo do Quarteto Fantástico. Eu comprei um jogo do Quarteto Fantástico e o chefe final, o jogo funcionou até a fase final e o chefe final bugou. Acho que não gravou todo o disco. Sabe quando você queima o disco? Antes era queimar disco, né? E ele tirou em, sei lá, 98%. E aí faltou uma parte dos dados ali. E o chefe final, o boss final, eu não consegui nem jogar contra, porque ele bugava, dava pau, dava pane, entendeu? Então, era muito comum você comprar jogos e ele nem passar da tela da abertura, às vezes nem passava, você colocava o jogo, ele não passava da tela da abertura, e às vezes passava, mas estava incompleto. Então, na metade do jogo, ou no final, você não conseguia zerar o jogo, terminar o jogo por completo, né? Ele parava em alguma parte do jogo e aí quebrava a sua expectativa, né? Porque você comprou o jogo para jogar e você não consegue finalizá-lo, né? Entendeu? Então esse aí tá mais pro golpe, apesar de você já estar comprando de coisa questionável, né? Que é pirata. Então tem a corrupção do pirata e tem o golpe do pirata. Então fica difícil você também questionar, você exigir algum direito, né? Porque não tem garantia, né? É pirata, então acontece isso. Jogos modificados que se passam como legítimos, tipo como cópias de jogos legítimos, e jogos não completos. Você compra o jogo, até funciona, mas você não consegue finalizá-lo. E o último que eu posso dizer, mas aí tá mais para suspeita, tem muitas mídias, tem muitos filmes e músicas que não tem o intuito de fazer sucesso, não tem o intuito dele ser um sucesso, dele ser popular, principalmente filme, entendeu? A gente tem a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, né? A Agência Reguladora de Cinema, que tem muitos filmes que passam por ela, né? Tipo filmes com financiamento estatal, etc. Que por si só já é é difícil de você atingir, né? Você fazer um filme com financiamento próprio é uma coisa, mas você fazer financiamento com dinheiro público, você tem que ter, eu não sei como funciona, mas tem um processo ali bem rígido, né? Ou você é alguém lá de dentro, ou você tem que passar por um processo bem rígido. Mas muitos filmes que são financiados com dinheiro estatal, com dinheiro público, muitos filmes que são financiados por essas agências, com dinheiro público, são filmes que não tem foco nenhum em fazer sucesso, entendeu? É um filme que vai ficar no cinema ali por cota, não tem aquele esquema de cota. Tem, por exemplo, eles obrigam os cinemas a terem 20% dos filmes em cartaz nacionais. E aí coloca essas bombas aí
que vai ter, sei lá, 10 pessoas numa quarta-feira de tarde que vai assistir, entendeu? Não tem, ele vai ter prejuízo, entendeu? A maioria desses filmes aí de agência que foi financiado com dinheiro público é feito para ter prejuízo, é feito pela cultura, é feito para levar a cultura para as pessoas e tal, e passa por esse sistema de cotas, mas não tem lucro, não tem foco com lucro. Então você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Sob a justificativa de cultura. O que é cultura? É um termo muito amplo, entendeu? Cultura pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, por exemplo, um filme, Um Lobisomem na Amazônia. Fala assim, quem é que vai pagar para assistir um filme chamado Um Lobisomem na Amazônia? Entendeu? Isso tem cheiro, tem suspeita, não estou afirmando, porque eu não posso afirmar nada do tipo, mas tem cheiro de ser suspeita de ser corrupção, por exemplo, de ser corrupção, por exemplo, lobby de atores e artistas, até consagrados nesse filme aí, tem atores consagrados, pessoa passa na Globo, se você vê o elenco dele, não é um elenco fraco de desconhecidos, é um elenco com atores consagrados, que fizeram esse filme e meia dúzia de pessoas conhecem, entendeu? Você conhecia um filme Um Lobisomem na Amazônia? Então, às vezes é para lavar dinheiro, às vezes é para desviar dinheiro, entendeu? Então, a Agência Nacional tem ali um caixa, tem ali um orçamento dela, e eles vão despender, vão gastar em filme. Então, um monte de ator que tem poder, que tem lobby, precisando de dinheiro, e eles precisam ter a justificativa, né? Que é um filme, que vai produzir um filme. E aí junta muita gente, muito global, que às vezes está decadente, já passou da época, mas o cara tem uns contatos, junta um monte de gente e fala, vamos fazer um filme e tal. E tem ali toda a documentação, não é nada ilegal, tem toda a documentação, mas o filme vai dar prejuízo. O filme não vai ser assistido pela maioria das pessoas. Mas é só para o quê? Para pagar os atores, para pagar o diretor, para pagar os produtores, os maquiadores, entendeu? É para liberar dinheiro para geral. É para, entendeu? Liberar dinheiro para artista. Isso é muito comum. Artista tem muito poder, tem muito lobby. Então, eles chegam em prefeituras, eles chegam em agências, tem advogados, né? Eles não chegam lá de qualquer jeito, mas a gente sabe que tem muita corrupção dentro de prefeitura e agências e tal, e eles fazem lobby ali, fazem pressão, e aí os caras liberam um orçamento milionário para fazer esses filmes que ninguém assiste, e a gente paga, entendeu? Sai do nosso bolso, que é dinheiro público, sob o pretexto de cultura. Mas qual a cultura que está sendo transmitida ali, entendeu? Um filme caricato, um filme para dar risada, mas os bolsos desses caras encheram, entendeu? Todos esses atores, esses artistas, o diretor, câmera, às vezes é para comprar, às vezes, por exemplo, ele precisa de, por exemplo, às vezes os filmmakers, eles precisam de equipamento. Equipamento é caro, né? Câmeras, iluminação, essas coisas, é caro você fazer isso. Então, se você, por uma agência, transferir dinheiro, injetar dinheiro num filme, vai ter uma parte ali do budget que vai ser para equipamento, para iluminação, etc., que depois fica com a pessoa, entendeu? Ela passa a ser dona. Então, existe muito isso de pessoas de um meio consagrado, da música, do cinema, fazerem pressão para liberarem um orçamento e fazerem uma obra que vai ser muito pouco conhecida, mas que o foco por trás é transferir dinheiro, é lavar dinheiro, é comprar alguma coisa que alguém está precisando com dinheiro público. Entendeu? Então, sobre corrupção e golpes, esse último eu não posso confirmar, tudo suspeitas, né? Não tenho provas com isso, só são suspeitas muito grandes, mas existem casos que são confirmados, né, em agências e em prefeituras. Esse específico do filme eu não posso confirmar, mas assista por você o filme e me diga o que você acha. Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.